Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do envelhecimento da população brasileira, do impacto que isso causa no trabalho do judiciário e das mudanças que precisam ser feitas para que o Estado brasileiro ofereça justiça de fato a quem já passou dos 60 anos de idade. O censo do IBGE em 2022 confirmou o envelhecimento do brasileiro. Em 2012, as pessoas chamadas de 60 a mais eram 11,3% da população. No ano passado, o percentual pulou para 15,1%. E a demanda dos idosos na Justiça cresceu na mesma proporção. A constatação é de Monize Marques, coordenadora da Central Judicial do Idoso, um serviço do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, a gente tem visto um aumento de processos relacionados a questões bioéticas, a diretivas antecipadas de vontade, planos de saúde, proteção da autonomia, questões relacionadas ao cuidado, ao abrigamento, à institucionalização de pessoas idosas, enfim, uma série de processos que antes não eram demandados, né, e que não estavam no radar do Poder Judiciário em termos de resposta social, mas que agora tem sido um grande desafio. A Central do Idoso trabalha para garantir a aplicação do Estatuto do Idoso, que em outubro completa 20 anos. Entre as diretrizes que o documento estabelece para o Judiciário está a criação de varas especializadas e exclusivas para a pessoa idosa. A prioridade no atendimento judicial para quem tem mais de 60 anos e a prioridade especial para os maiores de 80. Para reforçar essas diretrizes, o CNJ prepara a criação de uma política pública do Judiciário para idosos. A nossa ideia é estabelecer uma rotina de atenção aos tribunais para que os tribunais possam se capacitar os seus servidores, os seus magistrados, a partir de diretrizes de atenção à pessoa idosa, que tem a ver com a humanização do atendimento, a preconização de soluções consensuais quando existem conflitos familiares, a identificação de parceiros que possam atuar em forma de rede na prestação jurisdicional, e isso tudo vai fazer com que nós tenhamos uma iniciativa proativa em relação às demandas que estão chegando. E uma das estratégias da nova política pública é mudar a forma de tratar o idoso. Ele ainda será protegido quando precisar, claro, mas vai passar a ser visto como sujeito das relações sociais. Essa nova leitura em relação ao envelhecimento modifica inclusive as decisões judiciais, já que a gente precisa proteger, mas muito mais do que proteger, garantir um espaço de inclusão e fala para que essas pessoas permaneçam no mercado de trabalho, permaneçam gerindo seus próprios recursos, tenham condições de se posicionar no ambiente familiar, a serem protegidos, a serem incluídos, e aí nós estamos falando de proteção à saúde, proteção ao lazer, à sexualidade, às expressões de arte, as diversas formas de promoção da família, e a pessoa idosa, ela precisa ser levada em consideração como protagonista das suas relações. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Yelena de Fátima Monteiro de Araújo, procuradora de Justiça de Pernambuco e coordenadora do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Converso também com Simone Fontinelli da Silva, secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E ainda com Silvana Maria Escorcim, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Silvana. Você escreveu alguns artigos, Silvana, que tratam desse processo de envelhecimento da população brasileira. Eu pediria que você nos ajudasse a dimensionar esse fenômeno. É definitivo? É uma tendência, como parece ser? Mais do que isso, que consequências traz para a vida da sociedade brasileira? A sua pergunta é muito importante porque é uma tendência, né?
né? O envelhecimento populacional é uma tendência mundial e também no Brasil. Por que isso? Porque, de fato, as condições sanitárias, não é? Epidemiológicas, enfim, elas foram melhorando a partir principalmente do século XX, né? Com as novas descobertas, programas de vacinação, de campanhas de saúde pública, enfim, de autocuidado, enfim, prevenção e promoção da saúde. Nós tivemos um fenômeno, estamos tendo um fenômeno de envelhecimento populacional. Tanto que o padrão epidemiológico mudou. Se nós tínhamos muitas mortes por doenças infecto-contagiosas, até mais ou menos os anos 70, esse perfil veio mudando a partir da década de 70 do século passado. Doenças prevalentes hoje nos idosos são crônico, não transmissíveis e neurodegenerativas. São as que mais impactam a população idosa. Mas isso tem consequências também, né, para as políticas de saúde e para o investimento público nessa área. Doutora Yelena, e que consequências isso trouxe para o trabalho da Justiça já de imediato, nos últimos anos? Algumas mudanças já foram feitas. Por exemplo, por lei, o Judiciário está obrigado a abrir varas especializadas para lidar com pessoas idosas. Isso vem sendo cumprido satisfatoriamente na sua avaliação? Infelizmente, eu não tenho essa percepção que o Judiciário ou o sistema de justiça tem atendido essa demanda da pessoa idosa, né? A questão da prioridade é prevista, os nossos sistemas de informática, o sistema de monitoramento de processo indica quais são os processos que devem ser julgados prioritariamente, mas a gente não vê essa resposta do Judiciário a esta demanda de prioridade. E quanto às várias especialidades do idoso, são raríssimas, né? Nós temos uma aqui, foram criados em 2006 em Pernambuco, o juizado civil do idoso e o juizado criminal do idoso. O juizado civil, passado alguns anos, ele teve uma demanda tão grande que era superior a todos os outros juizados. Se chegou a uma reunião, chegou a um consenso com a sociedade, com o Conselho Estadual, com o Ministério Público, no sentido de extinguir aquele juizado especializado da pessoa idosa e gerar prioridade em todos os demais. Então, houve capacitação dos servidores no sentido de atender com prioridade a questão da pessoa idosa. Então, é muito importante a gente perceber essa mudança no perfil da população, que impacto vai ter nos nossos sistemas. Simone, falando não apenas do Judiciário, mas do Estado brasileiro como um todo, o Estado tem dado a devida atenção às demandas, às necessidades dos idosos, tem falhado? Em que medida? Eu queria que você traçasse aí, fizesse um diagnóstico, por favor. Muito precisa ainda avançar, né? E aqui eu trago algumas áreas, né, que nós precisamos, mesmo com campanhas de incentivos, né, para que a população conheça os direitos da pessoa idosa. Nós temos áreas como educação, por exemplo, né, que precisa ainda melhorar, não só no que diz respeito ao que está no Estatuto da Pessoa Idosa, né, que é garantido o ensino, né, a educação para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, mas também no cumprimento das legislações. Na área do transporte também, né, nós temos aí, inclusive, um número significativo de denúncias, porque os conselhos também são canais de denúncias, né? E também em relação às instituições de longa permanência, por exemplo. Então, realmente são áreas assim que nós verificamos que ainda precisa melhorar. E esse papel é não só do poder público, mas juntamente com a sociedade civil. Silvana, eu pediria que você avançasse um pouco mais no diagnóstico, nas consequências desse processo de envelhecimento dos brasileiros sobre a sociedade, a vida econômica do país, as questões jurídicas. Quais são as consequências mais importantes? Toda a nossa legislação, enfim, todo o arcabouço, né, protetivo que nós temos, é fruto de luta histórica da classe trabalhadora, não é?
que vem de décadas. Então, evidentemente que nós temos aí o Estatuto da Pessoa Idosa, outras legislações infraconstitucionais na área da saúde, da assistência social, das políticas, né, de assistência social e tudo, que, de fato, tiveram um impacto muito importante para a população brasileira, em especial a população mais pobre. Os benefícios da assistência social, como o benefício da prestação continuada, não é? E também os benefícios previdenciários, não é? Que, de fato, tem um impacto significativo nas famílias brasileiras. O valor aferido pelo idoso, seja, né, pelo benefício previdenciário, seja pelo benefício da política de assistência social, ele hoje contribui significativamente para o sustento das famílias. Já num dado de 2017, já era 53% dos lares brasileiros. Então, e outra questão que eu acho fundamental a gente pensar, imagina o impacto desse dinheiro, do gasto do idoso para sustentar sua família, o impacto econômico que isso gera nas cidades de pequeno e médio porte, né? Então, de fato, o idoso, a pessoa idosa, ela tem, né, uma importância social, cultural e econômica no Brasil. Ainda que nós depois podemos avançar sobre esse tema, verificamos aí com as políticas, né, retrocederam, né, no Brasil, com políticas mais neoliberalizantes, retrocederam, né, os direitos das pessoas idosas. Mesmo assim, né, o idoso ele tem uma participação na família, né, na manutenção econômica da família, muito significativa. Silvana, você falou das perdas que as pessoas idosas tiveram com políticas que você chamou de neoliberalizantes e propôs que a gente discutisse depois, mas eu proponho que a gente fale disso agora. Quais foram as consequências? O que aconteceu de fato? Políticas mais regressivas, né, propostas pelo Estado, né, a partir dos anos de 17, 18. O exemplo que eu posso dar é muito simples, né, a própria reforma da Previdência Social. O que aconteceu com a reforma? Não é? Ela aumentou o tempo a idade, né, tem o tempo de contribuição e a idade. Mas o grande impacto que eu vejo que aconteceu na Previdência Social, na nova fórmula, foi que ainda nós vamos assistir, será com as idosas, né? Principalmente na questão da pensão por morte. Antes, na regra anterior, a pensão era de 100%, né, do valor da aposentadoria. Após a mudança na legislação previdenciária, ela é de 50%. Uma dilapidação do patrimônio no momento muito significativo, que é quando a pessoa idosa mais necessita, né, de amparo e de renda para fazer frente às suas necessidades de sobrevivência. E, Helena, eu pediria que você nos dissesse que medidas, que caminhos, que soluções o Judiciário, o CNJ precisam encontrar para atender a essas novas realidades todas citadas até agora. Mas eu vou pedir que você nos fale sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do envelhecimento da população brasileira, do impacto que isso causa no trabalho do Judiciário e das mudanças que precisam ser feitas para que o Estado brasileiro ofereça justiça de fato a quem já passou dos 60 anos de idade. As nossas convidadas são Helena de Fátima Monteiro Araújo, Procuradora de Justiça de Pernambuco e coordenadora do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Também Simone Fontenelle da Silva, secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E ainda Silvana Maria Escorcim, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Paraná.
E, Helena, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, pedindo que você retomasse o assunto agora e nos respondesse a seguinte questão. Que caminhos o CNJ, a Justiça como um todo, precisam seguir para que os direitos das pessoas idosas sejam devidamente respeitados? Mais que isso, que as demandas novas surgidas pelo processo de envelhecimento sejam atendidas. Por favor. São muitas ações e o que nós vemos de imediato, né, a necessidade da questão da mediação, tanto nos conflitos familiares, que são boa parte deles, mas assim no trato com as operações financeiras, é necessário ter um pensamento de como o idoso está sendo visto pelo mercado financeiro. É importante esse trabalho. Também destacamos a questão da mulher idosa. Até pouco tempo, as discussões eram de que não caberia a aplicação da Lei Maria da Penha à mulher idosa e sim o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, era essa ruptura que o STJ fez, varreu, né, de se definir completamente que, no caso de violência financeira praticada do filho contra a mulher idosa, é competência merece as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, nós temos muito que avançar, né? Nós temos a litigância predatória, né, que são percebes que quadrilhas realmente manipulam pessoas idosas para o ingresso em ação judicial, muito mesmo ele não sabe que está tendo ingresso, né? A questão dos empréstimos consignados, que nós precisamos dar resposta, e a questão da saúde, né? A saúde é uma grande demanda da pessoa idosa, que nós precisamos ser atendida com prioridade. Simone, e qual é o papel do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa nesse processo todo? Que contribuição ele pode dar? Que papel ele representa exatamente? O Conselho não está ainda completamente instalado, não é isso? O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, né, o CNDPI, ele está passando por um projeto de reformulação, através do Decreto 11.483. De 6 de abril de 2023. Então, hoje, inclusive, vivemos um momento único histórico, pois ampliou-se a participação social, né, nos segmentos que até então nunca estiveram representados no Conselho, que são igualdade racial, mulheres, LGBTQIA+, indígenas. Então, em 2018, nós tínhamos uma configuração com 14 entidades, né, e hoje nós temos 18. Então, o Conselho ele tem representantes da sociedade civil e do governo, respeitada a paridade. Então, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ele exerce o controle social para que se cumpra todos os direitos, né, garantidos nas legislações, né, voltadas à pessoa idosa. Silvana, com você até agora, eu pedi mais diagnóstico. Agora eu peço soluções, caminhos, especificamente para o judiciário. O que precisa mudar no tratamento do idoso, no atendimento das demandas do idoso? Mais que isso, e a legislação? Precisa de alguma correção? O Estatuto do Idoso é suficiente? Nós temos um aparato e ele é significativo, ele foi processo de lutas históricas, e ele vem com uma série de recomendações e prescrições que, se efetivadas, com certeza vão garantir aí os direitos da pessoa idosa. E dentro do segmento idoso, nós temos uma desigualdade muito importante, muito significativa, entre a população urbana e rural, né? O idoso do ambiente rural, do meio rural, ele inclusive tem condições de vida muito mais precarizadas, inclusive, né? As pesquisas mostram que, mesmo com as suas aposentadorias de oriundas da atividade rural, muitos estão ainda trabalhando para poderem se sustentar. E é uma realidade desse país continental que grande dessas populações rurais, você tem áreas, né, que são distantes mesmo, estão distanciadas fisicamente centros urbanos. Então, eu estou me referindo a populações não só das periferias, mas principalmente ribeirinhas, populações que residem nas florestas, populações pesqueiras, né, quilombolas. Então, difícil acesso, né, inclusive de transporte, para acessar as políticas públicas, os recursos, não é?
do Estado brasileiro. Então, isso é uma realidade. Muitas vezes as populações não procuram, primeiro, até porque desconhecem os seus direitos, e segundo, porque os equipamentos públicos estão distantes delas, fisicamente distantes, né? Nas pequenas cidades brasileiras. Então, esse é outro desafio muito importante para que o acesso, né, às políticas públicas e também aos recursos, aos equipamentos de segurança pública e também da justiça, né, sejam mais acessíveis a essas populações. E, Helena, eu sei que você tem grande preocupação com a questão das políticas públicas, por isso eu lhe pergunto, quais são as políticas públicas prioritárias na sua avaliação? Você olha para o mundo de hoje e você pergunta, nós temos serviços para a pessoa idosa? Nós temos que tipo de serviço na área de saúde? Educação. Educação, nós temos um segmento com maior nível de analfabetismo. Então, o que está sendo feito para isso? Uma pessoa analfabeta pouco tem força para discutir os seus direitos. Nem se percebe sequer como sujeito de direitos. Então, a gente tem um grande segmento nesse sentido. Nós sabemos que da população idosa, a maioria são mulheres. Essas mulheres aprenderam que a educação não era para elas, que elas eram para ser dona de casa. Então, que pessoas são essas que estão com 60 anos, né, que estão acima de 60 anos, que serviços são ofertados para este segmento? E também vale ressaltar que nós tínhamos as delegacias especializadas, né? Isso há uns 4 anos, 4, 5 anos atrás, né? E hoje as denúncias que chegam através da segurança pública, elas não têm mais. Se a pessoa idosa chega com uma denúncia para essas delegacias, os conselhos encaminham essas denúncias, ela não tem mais uma delegacia especializada. Então, ela está com outros segmentos, e isso também compromete, né, a resolutividade dos casos de denúncia. Então, gostaria de trazer também aqui essa situação, né, para que nós possamos aí, eu acredito que esse seja uma das pautas e desafios também do Conselho, para trabalhar essa questão do fluxograma de denúncias, tá? Para que realmente nós tenhamos condições de acompanhar e de realmente garantir, né, os direitos das pessoas idosas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Helena de Fátima Monteiro Araújo, Procuradora de Justiça de Pernambuco e coordenadora do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Agradeço também a Simone Fontenelle da Silva, secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e ainda a Silvana Maria Escorcim, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado às três mais uma vez. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Um estudo feito pelo Tribunal de Justiça da Bahia comprova a eficácia das medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Na cidade de Araci, por exemplo, 72% das vítimas disseram que conseguiram a medida rapidamente e 77% avaliaram que o resultado foi positivo. 400 moradores da região de Serra Pelada, no Pará, vão receber títulos de terra definitivos. A medida faz parte do projeto Regularizar do Tribunal de Justiça do Estado. Até o fim do mês, 3.500 títulos serão registrados em várias cidades paraenses. O Maranhão já tem 115 unidades interligadas para o registro de recém-nascidos. As unidades são uma parceria entre a Justiça, o município e cartórios. As crianças já saem da maternidade com o registro e mais 6 unidades interligadas estão prontas para a inauguração. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, a Lei Maria da Penha completou 17 anos e, desde que surgiu, consolidou-se como um marco em defesa da integridade e da vida das mulheres. O CNJ, desde o início, tem o combate à violência contra a mulher como tema de destaque em sua atuação.
sempre trabalhando para divulgar e difundir a legislação entre a população e facilitar o acesso à justiça à mulher que sofre com a violência. Nas redes sociais, preparamos uma publicação com informações importantes para mulheres a respeito dessa importante lei. Dá uma olhadinha lá. Mudando de assunto, ninguém casa pensando em se separar, mas ainda assim é importantíssimo dar atenção ao ato legal que envolve o vínculo do casal. Essa parte burocrática de um casamento inclui a escolha do tipo de regimes de bens que será adotado pelos cônjuges, uma escolha que é feita no pacto antenupcial, caracterizado por ser um contrato solene e condicional. É fundamental que a escolha do regime de bens seja uma decisão tomada de forma clara e objetiva, e nas redes do Conselho explicamos cada um dos regimes de bens possíveis. E no último domingo foi celebrado o Dia dos Pais. E para possibilitar a participação efetiva dos homens na paternidade e na vida familiar, a Justiça tem fomentado discussões sobre direitos, como a garantia da licença paternidade. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pais e mães têm direitos e deveres iguais. Essa atuação conjunta e igualitária também é reforçada pelo Pacto Nacional pela Primeira Infância, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, que destaca ainda o direito da criança de ter envolvimento de seus pais no cuidado desde os primeiros dias de vida. Veja mais sobre o tema nas redes do CNJ. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Bem, eu sou Agenor de Andrade, sou juiz titular da Terceira Vara Cível da comarca de Altamira, que faz parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estou aqui para contar uma história, uma ação de cidadania, a qual eu, como juiz coordenador do 7º Sejusc da capital, realizamos um mutirão judicial de conflitos de posse relacionado a imóveis na comarca de Barcarena. Se tratava de conflitos processuais e pré-processuais. O principal foco do conflito foi a regularização fundiária de funcionários, de ex-funcionários, de herdeiros, de dependentes, de viúvas, de funcionários que trabalharam, inclusive, na construção da Vila dos Cabanos, que ela é a principal responsável por localizar a empresa Albras e possuir também o maior porto de exportação aqui do estado do Pará. Foi uma cidade planejada em que a empresa construiu a cidade, no entanto, precisava realizar a regularização fundiária. Em razão disso, foram encaminhadas 41 demandas pré-processuais ao Sejusc e 12 demandas processuais, envolvendo várias varas daqui do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As mediações foram realizadas durante o dia inteiro de trabalho, foram deslocados tanto o juiz coordenador, quanto os mediadores do Sejusc da capital, quanto a equipe de funcionários, e foram realizados em loco, no próprio município de Barcarena, que fica em torno de 2 horas aqui da cidade de Belém. Essas pessoas corriam o risco de perder a sua casa em razão da falta de regularização fundiária. E o mais impactante, o mais importante desse projeto é que existiam várias pessoas, vários idosos morando nessas casas há muito tempo, sendo viúvas, sendo companheiras de funcionários ou ex-funcionários da própria empresa. E uma das pessoas atendidas foi uma senhora em que ela relatou que o acordo representou a possibilidade e o sonho de regularizar a sua moradia. Ela nos relatou que morava há mais de 30 anos na sua casa, na sua residência. A dona Marina, ela tem 70 anos e, em razão do acordo realizado, ela comprou a casa que residia há mais de 30 anos e seu esposo era ex-funcionário, já que ela é viúva de um ex-funcionário da empresa. A gente vê que se tratava muito mais de uma negociação de dívida, se tratava de um acalento à existência humana daquelas pessoas que estavam naquele local, porque elas estavam naquele local morando de certa forma irregular, já que as casas, as residências pertenciam à empresa. Então, o impacto social foi muito forte, foi muito importante, já que as pessoas, a partir daquele momento ali, poderiam ter mais uma tranquilidade para poder construir a sua vida, para manter a sua vida e saber que, a qualquer momento, ela não poderia ser despejada por uma ordem judicial. Então, a satisfação foi imensa em saber que as pessoas poderiam descansar à noite
dormir, colocar a cabeça no seu travesseiro e ter a certeza de uma segurança jurídica que elas terão a partir daquele momento. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.